Bom, vim trazer esse vídeo aqui. Um colega meu me pediu para tirar uma dúvida, né? Sobre que a questão do QT, né? De como funciona. Então, primeiramente, a gente vai estar criando como funciona, né? O QT Designer, né? Então, eu vou jogar aqui no YouTube, caso alguém tiver essa dúvida também aí. De como criar uma janela, uma coisa simples aí de forma rápida, né? Eu vou estar deixando esse vídeo aqui. É um básico aqui, como estruturar e tudo mais. Né? Esse aqui é a estrutura simples, né? Padrão para todas as janelas, essa é a estrutura que eu trabalho, tá? Não quer dizer que tem que ser assim, né? Mas esse é o padrão que eu trabalho, não altera esse padrão aqui, entendeu? Porque eu consigo trabalhar com thread e tudo mais aqui dentro desse padrão. Então a gente vai começar instalando um ambiente virtual. A gente vai criar aqui um ambiente virtual no Python. Ele já reconheceu aqui, ó, pediu para mim se eu quero aceitar, eu dei um sim para fazer a aceitação aqui. Esperar ele aqui ele acabar. Beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó, vai pegar o PyQt 6, já vai instalar também a biblioteca. Beleza. Pode ver que sumiu tudo aqui, né? Os errinhos que tinha, né? Então agora aqui está tudo instalado perfeito. Essa é a estrutura, né? A gente vai criar uma classe chamada janela, pegar um método de init, né, para fazer a inicialização aqui. Aqui eu tenho um modelinho, né, de que eu já utilizo, né? Você pode ver que eu trabalho com esse padrão aqui, tá? Só aqui, ó, a questão aqui, ó. Tá vendo que eu chamo que é My Windows aqui dentro? Então aqui dentro a gente tem que chamar. Eu vou explicar isso aqui, o porquê, né, dessa chamada do que My Windows, né? Porque na realidade a janela que a gente vai estar tratando nada mais é do que um objeto realmente do Qt Creator, né? Que é uma janela My Windows. A gente vai entender isso aqui agora quando a gente entrar no outro conceito ali, tá? Agora a gente vai vir aqui na área de trabalho e a gente vai entrar aqui, ó, no Qt Designer, né? Vamos criar aqui uma janela. Vamos remover isso aqui. Remover o rodapé também. E aqui a gente vamos salvar. Vamos salvar esse projeto aqui na área de trabalho. Deixa eu ver aqui. Salvar aqui dentro. Eu acho que, se não me engano, minha tabela está aqui mesmo. Janela underline 1. A gente vai salvá-la aqui, né? E a gente vai começar a montar. Bom, aqui merece um pontinho de atenção, tá? Seguinte, vamos. Primeira coisa aqui, a gente vai trocar o nome, né? A gente vai tirar esse aqui é minha Windows, vamos chamar ela de janela underline cliente. E vamos colocar um nome aqui, uma animaçãozinha, tá? Aqui, ó, tirar esse nome aqui de cima. Vamos colocar aqui janela. Vamos deixar assim, janela cliente, né? Então aqui é o nome da nossa classe, tá? Vai vir esse nome. Lembrando que ele é do tipo do, tá vendo? Que é My Windows, né? Que é o mesmo que a gente passou aqui, ó. Da instância do que é My Windows. A gente deu um nome, né? Que vai ser um apelido na janela cliente. E no cabeçalho aqui do Windows vai ser aquele nome ali que a gente passou. Beleza, até aqui sem problemas. Até aqui bem tranquilo. Agora a gente vai começar a criação. A gente vai quebrar essa janela em duas partes. A gente vai quebrar ela, que o colega meu me passou lá, a dificuldade dele, né? Então vamos focar aqui como se fosse na dificuldade dele, né? Então vamos dizer que aqui a gente vai ter algumas coisas, né? Algumas informações. Então a gente vai precisar de algumas labels, né? Então a gente vai acrescentar aqui nome. Vamos colocar aqui sobrenome. Vamos colocar aqui também nome, sobrenome, sei lá, telefone. Vamos colocar aqui cidade.
estado e sei lá, vamos colocar mais, bom, só isso, né? Só pra gente demonstrar mesmo como seria, né? Aqueles button que a gente é acostumado, né, em HTML, né, que a gente chama de button, né? Aqui a gente chama de push button. Então a gente vai ter três botões, né? Que um vai ser para salvar os dados. A gente vai ter o segundo botão, que ele vai ser para editar, se caso a gente precisar editar. E a gente vai ter um terceiro botão que vai ser de excluir. Então a gente vai jogar aqui, tudo aqui embaixo, certo? A gente pode fazer uma manobrinha aqui também interessante, tá? Se a gente quiser. Eu vou até fazer isso aqui para ficar um pouco interessante, para vocês verem como funciona uma organização de forma correta, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, vai tirar essas bordas aqui, ó, com alto relevo. Se alguém quiser deixar, pode deixar indiferente. E a gente vai jogar esses três botões aqui dentro. Pode jogar assim, ó, bagunçado. E aí você vai vir aqui e vai mandar alinhar da direita para a esquerda. Olha o que vai acontecer. Ó, fica perfeito. Alinhadinho, né? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui de novo, pegando o frame, né? E vamos tirar os espaçamentos e as bordas. Olha só. E aqui, ó, o espaçamento entre um e outro, vamos deixar 3. Beleza. A gente tem aqui os três botãozinhos aqui. A gente vai deixar ele solto aqui dentro. Aqui também está solto, né? Agora a gente vai complementar aqui. Vamos colocar aqui um line edit, né? Então a gente vai colocar aqui o lugar onde o cara vai pôr o nome, onde o cara vai pôr o sobrenome, telefone, cidade e o cara vai preencher o estado, certo? Então a gente tem essas informações aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa organizar isso daqui. Aqui a gente organizou da direita para a esquerda, agora a gente vai organizar de cima para baixo. Então a gente clica aqui, ó, pronto. A gente tem uma organização. Porém percebe que agora fica um espaço aqui embaixo, né? Então imagina só. Vamos dizer que eu quero dividir essa tela em duas partes, né? E eu quero que aqui tenha um conteúdo. Tirar também a borda desse. Então aqui a gente vai ter um conteúdo, vai ficar um buraco aqui, né? E eu não queria esse buraco, eu queria que ficasse distribuído. Como é que a gente faz? A gente pode pegar esse vertical spacer aqui, ó. E a gente pode fazer o seguinte nele. Deixa eu só dar uma... Deixa eu tentar pegar aqui esse elemento. Porque agora eu não sei onde que ele caiu. Vamos só encontrar ele aqui. A gente vai colocar ele aqui para ele ficar no modelo do size dele, né? No máximo. E a gente vai colocar aqui um tamanho aqui, ó, tipo de 150. Mas na verdade a gente vai ter que dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Vamos fazer diferente. Vamos pegar ele primeiro. Vamos jogar ele aqui. Agora a gente manda alinhar. Beleza. Porque às vezes acaba dando algum problema, então é melhor a gente fazer dessa forma. Porque talvez esse elemento aqui ele caia dentro de outro lugar onde a gente não queria. E a gente acaba perdendo o poder de mexer nele, né? Então olha aqui, ó, a gente está vendo que ele tem um spacing aqui, né, de 98. E a gente pode mudar isso aqui, um exemplo, para 150. Então se a gente vir aqui, ó, e mexer, vamos mexer aqui, vamos ver o seguinte, né? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem essa movimentação aqui desse formulário, certo? A gente vai dividir ele em duas partes. Então a gente vai ter essa janela aqui e a gente vai dividir esse daqui aqui. Então aqui vai ter nosso conteúdo, a gente preenche, e aqui a gente vai ter uma tabela. Então a gente vai já arrumar aqui já a tabela widget. Vamos tirar a borda aqui desse formulário aqui também. Beleza. Agora a gente tem a nossa tabela aqui. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai alinhar esses dois formulários aqui de lado.
dessa forma. A gente clica no fundo e manda alinhar. Por que aconteceu isso aqui? Simples. Porque essa tabela aqui e esse formulário aqui do canto, a gente vai dar um minimizar aqui. A gente repara que a gente tem esse formulário e esse aqui. Esse formulário aqui, eu quero que ele tenha essa largura, que é o widget dele. Então a gente vai travar. Que nem um exemplo aqui, ó. O widget máximo dele aqui, a gente vai falar o seguinte, que ele tenha 300. Então vamos dizer aqui, ó, 300. Esse é o máximo que ele pode abrir. Para baixo, ele pode ir o tamanho que tiver disponível. Quando a gente agora fizer isso aqui, olha só o que acontece. Fica perfeito. Agora a gente clica no fundo, nesse daqui, ó. E a gente vai zerar o espaçamento entre todos eles. Não tem mais espaço. E olha só como ficou os dois formulários agora. Aqui dentro a gente pode alinhar tanto daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Eu vou alinhar assim. Vamos clicar nele também, tirar também os espaçamentos, né? Para não ficar feio. Aqui ele já está como no frame. Beleza. Aí a gente já tem a nossa tela montada aqui de como seria, né, o nosso designer. E olha só que bacana. Como ele fica auto-renderizável. Então, tipo assim, ó, ela fica responsiva. Então, não importa o que esteja acontecendo, olha só, a gente vai colocar em modo de execução. Olha só como é que a janelinha ficou. Entendeu? Porém aqui você percebe que ela está fechando muito, você não quer isso. O que você faz? Clica no elemento que você quer e você define aqui um tamanho para ele. Vamos dizer aqui, ó, que o mínimo dele, vamos dizer que o mínimo é 450. Então assim, ó, de 450 ele não vai diminuir, só que ele pode crescer do tamanho que o cara puxar, entendeu? Então, exemplo, se o cara quiser puxar, ele puxa. Só que menos que isso você não consegue, entendeu? E aqui nessa questão, ele vai respeitar isso daqui, os itens não amontoar um ao outro, tá? Como funciona a questão de layout? Vamos lá. A questão de layout vai funcionar o seguinte. Aqui a gente tem um elemento que chama label, né? Só que ele é do atributo QLabel, né? Todos eles são uma QLabel. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte. A gente tem dois formulários, certo? Então a gente vai pegar esse aqui, o primeiro aqui do canto. A gente vem aqui no estilo dele. E a gente pode fazer aqui o seguinte. A gente vai falar o seguinte, ó. Que a nossa QLabel. Agora a gente vai trabalhar com CSS. A gente vai falar que a nossa QLabel, ela vai ter uma... A gente pode até vir aqui, ó. Adicionar font. Vamos pegar aqui um Time New Roman. Colocar um negrito tamanho 10. O modo normal mesmo. Tamanho 10. E vamos dar um OK. Quando a gente aplica, olha o que acontece. Com todas as labels. Agora a gente pode fazer um exemplo também aqui. A gente pode passar um color, né? Vai pintar todos os nomes de azul. Simples. E a gente pode expandir isso daqui também para nossa line edit. Nossa line edit nada mais é do que... Deixa eu só apagar isso aqui. Vai ter o mesmo estilo. Então nossa line edit nada mais é do que a gente vai escrever aqui dentro. Ó. Só para ficar destacado, né? Fica uma cor um pouco assim... confundindo, né? Com aquele cabeçalho. Vamos colocar aqui, vamos trocar a cor aqui para black mesmo, que é padrão. E agora fica um pouquinho melhor, né? Beleza, aqui é só para fim didático, tá? Agora a gente vai dar um nome para isso aqui. Então a gente pode colocar aqui um exemplo, line nome, line sobre, line tel, line sida e line estado. Aqui a gente vai colocar aqui, para a gente saber que é um botão, a gente colocar btn salvar, btn editar,
btn excluir. Beleza, a gente tem aqui os 3 botões aqui agora. E aqui a gente pode colocar aqui tab, sei lá, tab 1. Só pra gente saber. E a gente salva, certo? Beleza, aqui a gente tem o nosso arquivo, tudo bonitinho. Nossa janela está montada, né? Simples aqui. Se a gente quiser colorir aqui, a gente pode atribuir por formulário, né? Uma cor e tudo mais. E aqui em si seria isso, né? Montagem da tela. A gente salva aqui agora. A gente volta para dentro do nosso projeto. A gente tem a janela aqui agora. Como é que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o PyWiki 6, tá? Lembrando que você tem que estar com a biblioteca do Python instalada. Eu vou te mostrar isso aqui para não ficar nenhuma dúvida. A gente vai entrar aqui, ó, vai vir em script e aqui a gente vai ter, ó, o PyWiki 6. Esse cara aqui, ele faz a conversão dessa janela para Python. Então a gente vai vir aqui, vai chamar aqui, ó, PyWiki 6 e a gente vai chamar janela 1 menos o janela e a gente vai passar o Python aqui e ele converteu o arquivo. Agora a gente vai fazer o import. Então a gente vai fazer aqui import janela 1. Então, janela 1 import. Vamos só abrir aqui para a gente ver o nome aqui. Oi, janela cliente. Beleza. A gente vai fazer o import desse cara aqui. A gente agora vai vir mexer. Deixa eu fechar isso aqui. Agora a gente vai mexer aqui dentro. Esse comentário que a gente pode tirar. A gente vai ter que fazer um import. Vai ter que fazer um import sys aqui. Pronto. A tudo que a gente teria que desenhar já está pronto aqui. A gente não precisa fazer um desenho, fazer nada disso. Tá? A gente agora vai montar aqui um rodapé. Bom, galera, voltando aqui na parte do vídeo, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, a gente colocou o código aqui, certo? Eu tive que dar uma saída aí, um imprevisto que aconteceu. E vamos dar sequência aqui, então. A gente montou aqui, né? Então, a gente chamou aqui uma aplicação que pertence à aplicação, né, do QT-get. E a gente passa os arquivos. A gente tem o main Windows, né, que é uma variável. E a gente fala que ela pertence ao main Windows mesmo, que é do Qt. A gente chama todo esse código, que é toda essa classe, aqui dentro. A gente manda um setup para a janela do objeto, né, avisando o seguinte, ó, esses dados aqui do UI, ele é um objeto, tá, do main Windows. E a gente fala para ele executar essa aplicação. E aqui a gente passa um sys. Quando a gente clicar na execução aqui, a gente fecha. Então a gente vai rodar aqui para ver o que acontece, olha só. Está funcionando perfeitamente. Clicou aqui, fechou. Essa parte de fechar é responsável por aqui. Um ponto de atenção. Se você estiver trabalhando com PyQt 5, não 6, ou PySeed 2, não PySeed 6, aqui é assim, tá? É um underline no exec. Quando você vai para o PyQt 6, eles arrancaram esse underline. Então, se caso alguém tiver no 5 aí, entendeu? Coloca um underline aqui. Beleza. O código está pronto, está montado. Essa é a parte de interface gráfica. A gente não vai trabalhar aqui dentro, a gente vai vir para cá. Na nossa classe, a gente tem a classe, que é essa daqui, janela. Porém, a gente vai trabalhar com uma subclasse aqui dentro. A subclasse que vai estar aqui dentro, nada mais é do que a UI janela cliente, que é a que a gente acabou de desenhar agora. Então, a gente tem uma classe e uma subclasse, que é essa daqui. A gente vai instanciar ela aqui para dentro agora. Então, a gente vai colocar um exemplo aqui, ó. Self, vamos colocar aqui... Eu vou colocar aqui janela. Só que assim, aqui vocês põem o nome que vocês quiserem, entendeu? Tipo, ó, login, janela cliente, janela cadastro. Aí vocês usam criatividade, tá? Eu só peço que não utilize nome muito grande, porque a gente sempre vai estar chamando essa instância depois. Se você usar nome muito grande, depois acaba ficando ruim, né? Fica um pouco maçante, então não fica legal.
Mas assim, é gosto, né? Então vocês, aí que vocês acham melhor. A gente vai chamar diretamente aquele modelo de importação que a gente fez. E aqui agora a gente vai chamar o self janela, chamando o setup do método self, que é o método de comunicação que a gente utiliza aqui dentro. Beleza. Com isso aqui feito, dessa forma aqui, ó, isso aqui é padrão, tá, galera? Então, tipo assim, se vocês for criar 1000 janelas, indiferente, cara, é sempre vocês vão utilizar esse padrão aqui, tá? Utilize sempre esse padrão, utilize sempre trabalhando com classe, para vocês não ter problema, entendeu? No futuro, com, tipo, trabalhar que eu falo assim, onde é que você vai fazer um web scraping e você quer utilizar uma interface gráfica, então você tem que utilizar esse padrão. Pô, eu quero usar threads para trabalhar com o projeto. Continuo usando esse padrão, entendeu? Porque esse padrão ele suporta tudo, ele fica uma organização de código perfeita. Então, tipo, se você tentar criar um de outra maneira, essas janelas aqui do que Windows, né, do Qt, cara, você vai ter muito problema depois que a execução estiver quase pronta. Essa é a maneira correta de escrever o código utilizando essa biblioteca, tá? Então vamos lá o que importa. A gente vai fazer uma função agora aqui. Vamos criar uma def para pegar o evento do btn salvar. Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos criar uma função, vamos colocar btn salvar, não, vamos colocar aqui, salvar dados. E a gente vai passar um método self aqui nesse ponto, certo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os elementos que tem lá dentro. Então a gente vai chamar a janela que a gente acabou de criar, né? E a gente vai pegar o que? As line. Então a gente quer o seguinte, a gente quer o nome, certo? Do nome que vai estar lá daquela caixinha, a gente quer o que? A gente quer o texto. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Nome vai ser igual a esse cara. Tem sobrenome também, né? Que eu já não lembro mais os nomes que a gente colocado lá. Mas a gente vai puxando aqui. Ó, a gente tem aqui o sobre, né? A gente vai pegar o texto também. A gente tem telefone. A gente tem aqui, ó, telefone. Do telefone também a gente quer o texto. Agora eu esqueci os nomes lá. Ó, a gente tem cidade. Cidades. Ah, falta só o estado agora. Que a gente não chamou ainda. Beleza. A gente tem nome, sobrenome, telefone, cidade e estado. Beleza, a gente tem todos esses dados aqui. Tudo que a gente tem aqui, a gente passou por uma variável, né, para receber. A gente podia chamar o método de direto, mas assim, não fica muito legal, né, fazer a chamada de dados direto. Beleza. Se eu rodar isso daqui, funciona? Não. Porque isso aqui é uma função que vai capturar os valores. Porém, a gente não falou. Não passou o evento de clique, né, do botão. Então, a gente vai ter que vir aqui, ó. A gente vai chamar... Eu vou até separar aqui para ficar mais fácil. Aqui nessa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai declarar que o btn1 salvar, quando ele for do método clicked, a gente vai fazer um connect, né? Vai conectar ele e vai passar ele para fazer o quê? Um self salvar dados. Então, quando a gente clicar nesse botão salvar, então eu clico nesse botão salvar, eu quero que ele conecta a essa função, disparando esse evento aqui, certo? Agora a gente vai mandar dar um print para a gente ver o que vai estar acontecendo. Nome, sobrenome, telefone, cidade e estado. Então agora ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai entrar aqui, vai passar os dados para cá e a gente vai executar essa função.
Se a gente der um play aqui, olha só. Lembra que a nossa janela que está sendo desenhada, ela está sendo importada, tá? Então vamos colocar um nome aqui. Wellington. Sobrenome. César. Telefone. Vamos colocar um número qualquer. Cidade. Vamos colocar São Paulo. Estado. SP. Quando a gente der um clique em salvar, olha só o que aconteceu. Deixa eu minimizar ela aqui. Ó, a gente obteve, né? Wellington, César. Aqui a gente obteve... Deixa eu ver se aqui era o telefone. Isso, aqui é o telefone, né? O estado e a sigla do estado, né? Que é o TF, né? Então a gente obteve todos os dados, ó. A gente tem 5 registros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. A gente já consegue. Então, exemplo, se a gente fosse inserir esses dados num banco de dados, ou a gente fosse tratar, fazer alguma coisa, a gente já consegue. A gente já está recebendo os valores que estão passando ali, os parâmetros, né? A gente já está recebendo esses parâmetros. Vamos falar um pouquinho agora referente à parte de tabela, tá? Como funciona aquela tabela ali. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Eu não vou colocar isso aqui para funcionar, essa janela nem nada, tá? Isso aqui é só para tirar uma dúvida de um colega meu mesmo que pediu. Se alguém tiver interesse aí, quiser alguma coisa um pouco mais avançada, querer que explique detalhadamente isso, deixa no comentário aí, pode ser que a gente faça um outro vídeo explicando realmente, detalhadamente, como funciona cada coisa disso, né? Criar, dar vida para uma janela. O intuito desse vídeo não é dar vida, tá? Para uma janela, nem nada disso, né? Deixar uma janela bonita. O intuito no vídeo não é esse, tá? É só mostrar o básico aqui, como que funciona. A gente vai usar esse mesmo evento aqui, para a gente não ter que criar outro. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai entrar na questão da tabela, né? Então a gente vai importar aqui o self janela. Ponto, agora a gente vai chamar tabela 1. E aqui dentro da tabela 1, a gente tem alguns atributos, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que fazer funcionar. Que primeira coisa é, se a gente vir aqui na parte de linhas, set row. Deixa eu só lembrar aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Aí a gente vai executar esse comando e a gente vai falar o seguinte, para nossa tabela 1, que a nossa quantidade de linhas que a gente vai ter vai ser 4, certo? Porém, antes de fazer isso aqui na linha, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui para quantidade de coluna. Então a gente vai falar que a gente vai ter 4 colunas na nossa instância. Vamos executar aqui. E olha só o que aconteceu. A gente colocou automaticamente 4 colunas, certo? Usando esse método. Porém, eu não quero que fique declarado assim, né? Então aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que vir aqui, passar um self, janela, ponto, tabela 1, ponto 7, labels. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem a horizontal e a gente tem a vertical. A gente vai passar vertical labels. Dentro da vertical labels, a gente tem que passar o nome das nossas colunas. Então a gente vai ter 4 colunas, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instanciar agora isso daqui. A gente vai passar o seguinte. Se a gente quiser, a gente pode usar esse labels aqui, tá? Então, aqui dentro, assim, a gente pode fazer o seguinte, né? Labels. E passar aqui dentro. A gente quer uma coluna chamada nome. A gente quer uma coluna chamada sobrenome. A gente quer uma outra coluna chamada telefone. A gente quer outra coluna chamada cidade. E por último, a gente quer uma coluna chamada estado. Repara no seguinte, aqui eu estou passando 5 e aqui eu tenho 4 colunas, então a gente vai ter que mudar esse valor aqui para 5, tá? Vamos rodar agora para ver se vai dar algum erro aqui. E sim, vai ter um erro aqui. Ele está falando que... Ah, tá. A ordem do key e argumentos. Vamos tirar isso daqui.
Vamos tentar rodar assim agora, sem... Então, ó, vamos ajeitar essa estrutura de tabela aqui. Eu poderia entrar lá no documentário do QT para pegar certinho essa montagem. Porém, lá a gente tem que ler, fazer muita coisa lá e ia dar um trampo do caramba. Até mostrar. E o vídeo ia ficar muito extenso. Então, para isso, a gente não vai fazer isso, né? Não vai fazer dessa maneira aí, porque vai ficar bem punk aí, bem embaçado. Então, a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar aqui um outro método para criação dela, do seguinte. Carregar dados, de novo, carregar foto, generar foto. Bom, aqui a gente montou a instância, né? Então, assim, a gente tem aqui esse módulo antigo, né? Que são os dados que vai ser preenchido e esses dados que vão ser preenchidos vão ser passados aqui para dentro, tá? Como é que funciona aqui agora? A gente vai só adicionar aqui esses valores que vão ser passados de lá para cá, só para a gente entender como funciona ali a tabela e tudo mais, tá? É uma coisa bem simples ali. A criação da tabela base, né? A coisa mais, tipo assim, é necessário isso aqui, essa ordem, tá? Clear é para limpar se caso tiver alguma coisa, se não tiver nada não tem problema. A gente instancia quantas colunas a gente vai ter. Então a gente vai falar aqui, ó, a gente tem 5 colunas. Quais são essas colunas? Nome, sobrenome, telefone, cidade e estado, certo? Então a gente fez a instância aqui, a gente criou. Se a gente rodar isso aqui para a gente ver o resultado, olha só. A gente tem os dados aqui, ó. Agora vamos para outra parte. Agora a gente vai pegar a parte do método aqui, chamando janela.tab1. Agora a gente quer o que? A gente quer fazer o set nos itens. Quando aqui no QT você puxa, ele fala para você, ó, me informa para mim qual é a linha. Então, exemplo, vamos falar aqui, ó,
na linha 0, na coluna 0, qual que é o item? O que você vai passar para ele? A gente tem que informar o QTab e o getItem. Então vamos chamar ele QTab e getItem. Quando a gente instancia ele, ele pede para a gente o seguinte, olha só. Passa para a gente o item agora. Esse item, ele vai vir no método de stringer, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Nesse cara aqui, eu quero inserir o nome que está aqui, ó. Que é essa variável. Então a gente vai passar o nome para cá. O que a gente pode fazer aqui, se a gente quiser, né? Para ficar um método de comunicação melhor. A gente passa aqui, ó, self, nome. Vamos fazer um teste aqui, ó, vamos inserir, certo? Antes disso, a gente tem que fazer o seguinte também. Quando a gente vai começar a inserir linhas, a gente tem que falar no número de linhas que vai ter. Porque aqui a gente mencionou quantidade de coluna, mas a gente não mencionou ainda a quantidade de linha que vai ser carregada para o nosso projeto. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar sem instanciar aqui, para vocês verem uma coisa, como que funciona. Deixa eu só pegar aqui. Vamos passar aqui de novo self nome. Como eu não vou trabalhar com isso aqui, com dados invariáveis, tipo assim, não vou trabalhar externo, né? Não vou carregar essa variável nome aqui para fora do projeto. Então eu vou deixar ela instanciada aqui sem o método self mesmo, porque o método self a gente utiliza ele para trabalhar com essas variáveis aqui fora desse projeto, trabalhar com ele em outro lugar. Então não é o caso nosso aqui, né? Então a gente vai passar diretamente só o nome mesmo. Beleza, a gente vai executar aqui. Vamos colocar aqui alguma coisa aqui e vamos executar. Ó, repara bem que o valor não veio para cá. Ele não sobe. Tá, mas por que isso ocorre? Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai passar aqui um self janela, ponto tab1. Ali a gente não falou que era coluna count, então a gente aqui vai passar o que? Row count. E aqui a gente vai falar 1. Quer dizer, agora a nossa tabela tem 5 colunas por uma linha. Quando a gente executar aqui e criar, olha só, a gente tem os dados aqui, ó. Então vamos colocar alguma coisa aqui. Olha lá, agora a gente já conseguiu jogar um valor. Então o que a gente poderia fazer aqui agora para entender como isso funciona, tá? A gente vai copiar aqui, ó. Então aqui a gente tem 3, 4, 5, né? A gente tem nome, sobrenome, telefone, cidade e estado. Aqui, lembre que aqui o primeiro é a linha, né? Então a linha sempre vai ser linha 0. Então aqui a gente quer fazer o seguinte, vai mudar as colunas, né? Beleza. Lembrando que sempre começa com 0, tá? Python recomeça com 0. O Qt também começa com 0. Então o índice 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Tudo que a gente escrever naquelas caixinhas vai ser adicionado aqui. Então vamos colocar lá de novo. Telefone. Cidade. Estado. Quando a gente der um salvar, olha só, os dados já vêm para cá. Perfeito. Certo? A gente já consegue aqui ter os dados dentro da tabela sendo inserida. Tá, isso aqui é uma tabela cru, tipo, não tem designer, não tem nada, não tem uma cor, tipo, não tem um efeito. Isso daí para aqueles que é curioso, gosta de aprender aí, fica à vontade aí para estar pesquisando, tá buscando, né? Tem tudo na documentação, tem todas essas informações, tá bom? Aqui é um vídeo que foi explicar como criar essa janela, como instanciar ela da forma correta, deixar ela da forma bonita, né? Bonita não, né? Mas assim, de uma forma utilizável, né? Então aqui tá certinho todos os dados, os botões, como que a gente faz
um clique de evento a gente aprendeu, como pega os dados daqui a gente aprendeu, como que carrega os dados para dentro de uma tabela, como que cria um cabeçalho, como cria a questão de linhas. A gente aprendeu tudo isso aqui nesse vídeo. A parte um pouco mais chata, creio eu que não seja o código, né? Seja essa montagem da interface. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Isso aqui é apenas um exemplo de como funciona, né? Passamos aqui a norma padrão de como utilizar a criação e a estrutura do código. Então vocês podem ver o seguinte, a gente tem um código aqui super pequenininho, né? A gente tem um código aqui de apenas 39 linhas, que é toda essa estrutura de criação que a gente fez. E a janela por si só, olha só, ela tem 121 linhas. E a gente, na verdade, escreveu... Vamos dizer que a gente tinha escrevido aí umas, no máximo, 60 linhas. Que é algumas modificações que a gente fez no projeto aqui. E isso aqui a gente escreveu de fato, né? De fato aqui a gente só escreveu essa parte. E aqui a gente não fez praticamente nada, né? Nenhuma alteração. Só fez um import sys ali. Então o vídeo vai ficando por aqui. A visão que era para ter passado é só essa aqui mesmo. Se caso alguém se interessar e ver o vídeo e achar que quer explicação melhor, quer mais informações, tá? Manda aí nos comentários, a gente vê depois, a gente qualquer coisa faz um novo vídeo explicando certinho. Mas esse vídeo aqui ele foi com o intuito, né, de ajudar um carinha que estava com dificuldade. Mas eu acho que isso aqui já atende a necessidade dele, beleza? Obrigado aí e até mais.